Então este apagão é exatamente uma ilustração muito viva, muito presente da nossa realidade espiritual. É sobre isso que eu gostava de falar, de luz e de trevas. João 1,5 diz-nos o seguinte: a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Isto significa não compreender, que significa que ou não prevaleceram contra ela, ou não a conseguiram dominar, ou não a conseguiram extinguir. Eu não sei se vocês já tentaram ver trevas a extinguir luz. Não dá, não acontece. Fisicamente, aliás, define-se que as trevas não existem, a escuridão não existe, existe a ausência de luz. Mas espiritualmente, há esta batalha, há esta tensão, se quiserem, este confronto entre dois mundos, o mundo de luz e o mundo de trevas. Há esta batalha. E é muito interessante nós considerarmos que nesta batalha todos nós estamos envolvidos. Independentemente se tu acreditas ou não, que há esta tensão, que há esta oposição entre a luz e as trevas. E agora não estou a falar da luz que acontece quando nós ligamos o interruptor, mas da luz que ilumina a condição e a vida humana. E esta circunstância já está presente, esta circunstância de luta, de guerra, desde a criação. Lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 2 e 3, vocês conhecem aquele versículo que dizia, ou que nos diz, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas. E qual foi a forma como Deus lidou com isto? Logo a seguir no versículo 3 nós lemos que Deus fala e Deus diz, haja luz. Imaginem, e pasmem-se lá. E o resultado foi, houve luz. Nós tivemos quase 10 horas sem luz. Mas quando Deus fala, as coisas acontecem. Não passaram 10 horas. E esta foi, se quiserem, a primeira batalha em que Deus se confronta as trevas e a luz. E uma das coisas que nós temos que perceber é que no contexto bíblico, que vocês sabem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, as palavras têm peso, têm significado, quase que têm textura, quase que têm gosto, porque não são meras abstrações de significados, elas têm aplicação na vida e na realidade. E quando a Bíblia fala de luz, está a falar da presença de Deus, porque Deus é luz. Está a falar de ordem, está a falar de revelação, está a falar de santidade. Quando está a falar de trevas, está a falar de morte, está a falar de pecado, está a falar de caos, está a falar de desordem, está a falar de desgoverno. Então nós encontramos logo desde o início esta oposição das trevas à luz. E no Salmo 27, versículo 1, nós lemos um versículo interessante que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. E não é apenas uma forma poética do salmista se exprimir, mas é apontar para a verdadeira essência daquilo que Deus é, para o seu ser, que é Deus é luz. Então esta batalha entre a luz e as trevas, ela inicia-se no Gênesis e vai continuar. Lá no livro de Êxodo nós vamos encontrar que quando os israelitas estavam lá no cativeiro, as pragas vieram, uma das pragas que veio foi quê? Havia trevas sobre os egípcios, mas não sobre o povo de Deus. Quando Israel abandonava os preceitos e os mandamentos de Deus, os profetas que vinham para trazer despertamento ao povo, ele usava a referência à escuridão. Em Isaías 59 diz, por exemplo, tropeçamos ao meio-dia como em plena noite. Referindo-se à condição espiritual do povo. Mas também esses mesmos profetas, mais à frente, eles diziam que o Messias viria trazer luz. Luz para os gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós podemos ler isto em Isaías 9:2. E quando Jesus acontece, quando nós celebramos o Natal, um dos elementos que estão presentes no Natal, qual é? Lembra-se? A estrela que acompanhou os lá do Oriente e parou lá no lugar. O nascimento de Jesus foi acompanhado com luz. A sua crucificação foi acompanhada de trevas. E por algum tempo parecia que as trevas iriam prevalecer. Mas sabem? Só parecia. Não prevaleceram. Então vemos que esta tensão, esta batalha, esta luta, se quiserem, entre as trevas e a luz, ela é real. E não dá para ficar
no meio. Ou se está na luz, ou se está nas trevas. E porquê é que isto é importante nós percebermos? Porque esta é a nossa condição quando nós estamos sem Deus. Quando nós estamos sem Deus, nós estamos sem luz. E a luz aqui representa também vida. E quando nós estamos nesta condição, deixem-me dizer, nós estamos escuros. E agora não estou a falar do tom da pele, se é mais clara ou se é mais escura. Estou a falar da condição da natureza de cada um de nós. Em Efésios 2:1 diz o seguinte: estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos. Esta é a condição de quem vive nas trevas. Lá em João 3, 19 e 20, reparem a honestidade do evangelista ao escrever naquela conversa de Jesus com Nicodemos. Nós podemos ler o seguinte: a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então nós percebemos que não é uma questão de querer ou de conseguir ver a luz, é uma questão de não querer estar na luz. Há uma escolha. O homem sem Deus odeia a luz, esconde-se da luz, foge da luz, por uma razão muito simples: porque ninguém gosta de ser exposto. Não gosta de ver exposta a sua fragilidade, as suas inseguranças, os seus medos, os seus pecados. E quando nós percebemos de que forma é que as trevas estão presentes em tantos, nós percebemos que começa por ser um problema da natureza do homem, para se tornar numa perversão de valores e por uma questão de limitação de conhecimento da verdade. E a questão é esta: Romanos 3, 10, 11 nos diz: não há um justo, nenhum sequer. E nós citamos isto muitas vezes, mas o versículo continua para o seguinte e diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então qual é o problema que nós aqui encontramos identificado? É que nós não conseguimos ver que não conseguimos ver. Dá para perceber? A ignorância da luz por si só dá lugar a uma rejeição, um impedimento de ver a luz. Jesus, quando falava lá com os fariseus, ele dizia: olha, se fosseis cegos, lá em capítulo 9 de João 41, se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, permanece o vosso pecado. E não é apenas um mero jogo de palavras que Jesus está aqui a usar. Jesus está a colocar o dedo na ferida, que é, enquanto vocês não reconhecerem que precisam de ser iluminados, vocês continuarão cegos, apesar de pensarem que vêm. Então é uma questão de natureza. E não é uma questão de se fazer o errado, mas se ser errado, por isso se faz o errado. Dá para perceber isto? E há muita gente que procura fazer o certo para ser bom. Não dá. Porque é uma questão de natureza. E a escuridão moral então leva então também à perversão de valores, como vos dizia. Isaías 5:20 diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías, 700 anos, ora bem, há 2 milénios e mais alguns séculos, já dizia isto. Troca, perversão de valores. E eu pergunto se não é isto que nós vivemos hoje. Chamamos ao mal liberdade, à perversão expressão, à irresponsabilidade direito, à verdade intolerância.
E durante o apagão nós percebemos que muitos se posicionaram de uma perspectiva egocêntrica, egoísta, se quiserem. Eu preciso passar à frente nesta fila porque a minha necessidade é mais importante. Houve desacatos em algumas superfícies, conforme vocês sabem. Porquê? Porque eu é que sou importante. Eu é que sou o centro de todas as coisas. Perversão de valores. Por outro lado, a limitação de conhecer a verdade. Romanos 1, 21 e 22 diz-nos o seguinte, de uma forma muito nua e crua: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vou ler agora devagar. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E nós percebemos aqui esta progressão, este processo. Qual é o processo? Rejeição de Deus. E quando nós rejeitamos Deus, começa a haver uma esterilidade, uma futilidade mental, se quiserem. Depois a escuridão do coração, das emoções e finalmente a loucura que é aqui retratada por muitos que se consideram sábios. E esta é a trajetória inevitável de uma mente sem Deus. Isto explica como muitas, talvez das mentes mais iluminadas, mais brilhantes que nós encontramos nas faculdades, nos centros de investigação, são capazes de descobertas extraordinárias, mas não conseguem dar resposta a si próprios. A essência daquilo que é importante é: porque é que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Porque é que eu nasci? Para onde é que eu vou? E se quiserem, e esta é a realidade que a Bíblia nos retrata, é quando alguém rejeita a Deus, o seu intelecto, a sua capacidade cognitiva não é neutra. Ela se torna rebelde e hostil a Deus. E se quiserem, nós vivemos nesta chamada era de informação que nos tem levado para esta dificuldade de vivermos sem energia, sem luz, não é? De repente os telemóveis começaram a perder a bateria, o acesso à internet já não acontecia, o marketing digital deixou de funcionar. Porquê? Porque vivemos nesta era de informação, de rapidez, de chegar às pessoas a qualquer hora, em qualquer circunstância. Mas sabem viver nesta perspectiva de escuridão, de perversão da verdade bíblica. É a mesma coisa que eu ter o conhecimento de todo o mundo no meu telemóvel. Um telemóvel quântico, se quiserem, mas ter apenas 1% de bateria. O que é que eu vou conseguir fazer com ele? Nada. E este, de alguma forma, o que este texto de Romanos nos retrata. E Chesterton ele dizia: quando os homens deixam de acreditar em Deus, não passam a acreditar em nada, apenas acreditam em qualquer coisa. E não é isso que nós vemos hoje. O paganismo, aquelas práticas que nós reputávamos como mais do que medievais, mais do que não sei quê, a ressurgir. Politeísmo, animismo, enfim, cada um tem o seu Deus. E se não tem, cria ou o constrói. E vocês estão a dizer: epá, isto hoje está muito pesado, parece que não há solução. Não, mas há um mas. Há um mas. Se nós neste apagão não tivéssemos um mas, ainda hoje estávamos, se calhar, mais aflitos. Mas há um mas. E qual é este mas? É que Jesus é a luz. Jesus é a luz encarnada. Jesus é a luz que invade as trevas. Jesus é aquele que veio para iluminar corações, intelectos e despertar o homem para a necessidade de se render a Deus. Em João 8,12 nós encontramos aquela afirmação de Jesus extraordinária, que ele diz: eu sou a luz do... Alguém conhece este versículo? Eu sou a luz do mundo. E só por si já era suficiente.
Mas o versículo continua. E depois o que é que diz? E esta é uma esperança extraordinária que qualquer um de nós pode ter. É que quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz de vida. É que Jesus, sendo luz, os seus seguidores vão poder viver na luz com intensidade. Há um versículo nos Salmos que nos diz: olha, na tua luz nós vemos luz. Uma coisa estranha, não é? Então, se já estamos na luz, é na luz que precisamos estar para ver luz? Sim. E este então o processo de revelação progressiva, se quiserem, que acontece em cada um de nós. E lembra-se que a caminhada cristã talvez comece por uma centelha muito pequena. Mas nós somos chamados a crescer em luz. Eu sou a luz do mundo. E quando nós nos lembramos dos eu sou de Jesus, e Jesus disse que Ele era muita coisa, Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele era a vida, e Ele diz eu sou, nós encontramos o eco das palavras do próprio Deus, Jeová, quando falando com Moisés, Ele dizia eu sou. Então quando Jesus diz eu sou, Ele não está apenas a dizer que é isto ou que é aquilo, Ele está a dizer eu sou Deus. Eu sou Deus. E é muito interessante que quando Jesus faz esta alusão a ser a luz do mundo, é mais ou menos consistente, pela maior parte dos estudiosos, que esta afirmação foi feita no contexto da celebração da festa dos tabernáculos. Vocês sabem que os judeus são um povo está sempre em festa, aquele povo. Parece quase os portugueses. Se há feriado que um português possa celebrar, ele vai celebrar. É ou não é? Se puder haver mais feriados, melhor. Alguém me dizia há pouco, olha, este ano há feriados a mais e dinheiro a menos. Porque parece que a coisa não está muito bem. Mas o povo de Israel era um povo que tinha muitas festas. E uma delas era a festa dos tabernáculos. E uma das características desta festa é que o templo era iluminado com grandes candelabros, que era destinado única e exclusivamente para esta festa em concreto. Então quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, aqueles fariseus estavam a ver aquele templo iluminado com grandes candelabros, resplandecente. Mas Jesus diz, olha, vocês estão a olhar para um templo e estão a apresentar a vossa devoção a um lugar que vocês creem que é santo. Mas está aqui aquele que é a origem dessa santidade e dessa luz. E lembrando a festa dos tabernáculos, uma das coisas que o povo se lembrava era da coluna de fogo que iluminava o povo ao longo do trajeto e da jornada lá no deserto. E Jesus está a dizer, olha, vocês já não têm que peregrinar mais iluminados por uma coluna de fogo. Eu quero iluminar o vosso caminho, os vossos passos. Então Jesus é esta encarnação da luz que veio ao território das trevas. João diz-nos, no princípio era o Verbo estava com Deus, e nele estava a vida, no versículo 4 e 5, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, conforme já lemos. Então o nascimento de Jesus não é este mero evento histórico, é uma verdadeira invasão militar, em que Deus encarnou e veio invadir o reino das trevas, que era esta terra. Deus penetrou nas trevas, e das trevas Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E é este mas que somos desafiados para a nossa vida, porque a luz de Cristo, ela revela quem nós somos. E uma das coisas que a luz tem na nossa vida é expor o que está escondido. Eu não sei se vocês já viram aqueles aspiradores agora, aqueles aspiradores da moda. Sabem quais são os aspiradores da moda? Aqueles verticais. Eu não sei porque é que descobriram que os aspiradores agora tinham que ser verticais. E alguns deles, o que acontece é que à frente tem faróis. Não sei se já viram. É uma coisa muito estranha. Então, está a pessoa já não é com aquela coisa, com o tubo, é o aspirador, e tem aquelas luzes todas a apontar. E
Vocês já estão a ver por onde é como é que eu sei isto, não é? E diz-me alguém: ainda tanto lixo que eu não via. E eu: oh, desgraçado, agora é que vão ser elas. Agora que anda a luz a iluminar o chão todo, quer dizer, qualquer migalhazinha vê-se, qualquer sujidadezinha, lá está o desgraçado do aspirador a apontar, está ali, limpa. Porque a luz tem esta facilidade de ver, de vermos e de apontar para a sujidade que está à nossa volta. Todo aquele que faz o mal, odeia a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quando a luz de Cristo brilha na nossa vida, é como o apagão que existia na nossa vida termina, a luz vem. E eu não sei se algum de vocês já entrou numa casa abandonada. Vocês já entraram numa casa abandonada? Nunca foram às descobertas? Nunca fizeram asneiras em miúdos? Então, meninas, também não. Uma das coisas que era extraordinário na minha infância é nós irmos às descobertas. Na minha altura, já foi há uns anos, nós podíamos ir... Nós só tínhamos que estar em casa à hora do jantar. O resto do dia não interessava nada. Podíamos arranhar, podíamos partir ossos, não interessa. À hora do jantar é que a coisa tinha... Era ou não é? Estar lá. Telemóveis para quê? Não. E uma das coisas que era interessante era ir às descobertas. E às vezes entrar em casas abandonadas. A coisa às vezes corria mal. Havia uns vidros que se partiam, havia umas escoriações que aconteciam. Era ou não era, Arthur? Mas quando nós entramos numa casa abandonada e abrimos a porta e aquela luz entra, o que é que nós vemos? Teias de aranha, pó, sujidade, bolores, cheiro. Mas descobrimos aquilo. Mas não é agradável. Mas sabem, é necessário que nós entremos nos lugares obscuros da nossa vida para que os raios de sol entrem, para que nós percebamos a sujidade. E esta é a função, uma das funções da luz, que nos leva a um arrependimento genuíno, que às vezes é doloroso, mas é o princípio para a vida verdadeira. Então, a luz revela a verdade sobre nós, mas a luz também nos ajuda a encontrar caminho. Salmo 119, 105 diz: lâmpada é para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a luz de Jesus, a luz de Cristo, não apenas revela o nosso estado, mas também aponta caminho, aponta para onde seguir. E não importa a tempestade que possas estar a viver na tua vida, a luz de Cristo é um farol para te guiar em segurança. E é muito interessante também nós verificarmos que o termo que é usado aqui no versículo 8 de João 8,12 diz: quem me segue não andará em trevas. Não é apenas um evento de uma vez na vida, é uma continuidade, é uma progressão, é uma caminhada, é uma jornada. Mas traz também uma responsabilidade. É que uma das coisas que certamente vocês encontraram agora no apagão é que quem foi as pessoas que puderam ser mais úteis? Aquelas que tinham uma pilha. Sabem o que é uma pilha? Uma lanterna. Porquê? Porque se alguém tinha, o outro ia à frente, apontava caminho. Eu não tinha lá em casa. Eu escuso dizer que se tivesse um terremoto ia faltar lá tudo, porque quase que nem havia pão. Então teve que irmos arranjar alguém lá de cima, que é o meu vizinho de cima, e dizer: olha, tens aí uma lanterna? Eu tenho aqui duas, mas esta não te dou. Havia umas velas para lá, porque as velas é sempre romântico, não é? Mas o que é que acontece? É que no momento dos apagões, e nos apagões da vida de muita gente, tu és aquele que tem luz para dar, caminho para apontar. Porquê? Porque já passaste, já experimentaste e experimentas a luz de Cristo na tua vida. E esta luz é também a luz que transforma, não só que revela, não só que guia, mas também
que transforma. 2 Coríntios 3,18 diz-nos: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados. Mas para sermos transformados, há uma condição anterior. É que diz-nos que nós somos como um espelho. Agora pensem lá comigo. Qual é o objeto mais útil na reflexão da luz? É um prisma ou é um espelho? Sabem o que é um prisma? Meninas, já na escola, vocês sabem o que é um prisma. Uma das características do prisma é que o prisma não reflete a luz. O prisma faz a refração da luz. Quando pomos um prisma, depois começamos a ver aquelas cores do arco-íris. Não é? Já ninguém fez isto. Eu não acredito. Então, o prisma faz a refração. Mas o que é que o espelho faz? Sabem, há muita gente apelidada de religioso, há muita gente a dizer que prega o Evangelho, que não faz reflexão de luz, faz refração de luz. Escolhe as cores que são mais agradáveis, seleciona, separa. E alguns de vocês estão a dizer: mas a luz é um conjunto. Não é isso que eu estou a dizer, está bem? Seja lá intelectualmente honestos. Mas o espelho, o ponto é este: o espelho reflete a luz, o prisma faz a segmentação da luz. A minha pergunta para mim e para ti é: eu estou a ser um prisma ou estou a ser um espelho? Porque há muitas falsas origens de luz. Uma das coisas que nós sabemos é que o próprio Satanás, o diabo, que é real, ele se apresenta como um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14 diz-nos que o próprio Satanás figura em anjo de luz e procura enganar a muitos. Sabem, se vocês acham que o diabo vai aparecer na vossa vida com um tridente na mão, vestido de vermelho, com um rabo e uns chifres, não é assim. Às vezes aparece como uma fonte de luz alternativa. E durante este apagão, lojas, edifícios apenas tinham luzes de emergência. Pareciam iluminados, mas não tinham capacidade de funcionar normalmente. E muitos procuram nas falsas origens de energia ou de luz. Energia verdadeira, mas que não perdura, mas que se extingue. Mas a luz de Cristo, ela perdura. Aliás, todo o relato bíblico que começa com luz vai terminar na consumação de todas as coisas, num lugar extraordinário que não tem luz exterior, mas que é um lugar de luz, porque Deus está lá. Então, algumas estratégias que as trevas muitas vezes se apresentam na nossa vida para abalar a nossa confiança, para nos impedir de chegarmos à luz verdadeira de Deus. Questionar a palavra. Lá em Gênesis diz-nos o seguinte: foi assim que Deus disse quando a serpente tentou Eva. Olha, a dúvida na tua vida vai ser uma das estratégias que as trevas vão usar, e o reino das trevas vai usar, para abalar a tua fé e a tua confiança. Segunda estratégia: criar distração. Uma das indústrias mais florescentes do nosso tempo, sabem qual é? Não é a extração de minérios, nem de terras raras. A maior indústria é a indústria do entretenimento. É fácil nós vermos isto. É que produz mais resultados, que tem mais sucesso. Porquê? Porque as pessoas querem distração.
E uma das estratégias das trevas é trazer distração à tua vida daquilo que é importante, invertendo as prioridades. E por último, distorcer a verdade. O Spurgeon, ele dizia: desconfiai daquele erro que se assemelha à verdade, pois como uma moeda falsificada é difícil de detectar, mas o seu valor é nada. Qual é a mentira mais poderosa? É aquela que tem 90% de verdade e apenas 10% de mentira, mas que deturpa todo o sentido. Por isso, cuidado quando nós somos confrontados, aliciados, seduzidos por meias verdades. Nós não conseguimos dizer com certeza se vamos viver um novo apagão no nosso país. Ninguém nos pode assegurar que não. Aliás, é muito provável que venha a acontecer. Mas há uma coisa que nós podemos ter certeza: é que se nós vivermos vidas de trevas, o nosso destino é inequívoco. São o lugar de trevas exteriores, onde há ranger de dentes, onde há dor, onde há sofrimento contínuo. Mas há uma outra certeza que nós podemos ter: é quando a luz de Deus e a luz de Cristo está em nós, o nosso destino é um destino de luz, no lugar das luzes, diante do Pai das luzes. Então, eu não sei como é que estás a viver a tua vida, não sei aquilo que tem-te atraído, que prioridades é que tu estás a colocar diante de ti. O meu desafio nesta tarde é que dês ouvidos às palavras de Jesus quando Ele diz: eu sou a luz no mundo. Porque Ele quer trazer luz à tua vida. Quer que tu reconheças o teu pecado, que tu voluntariamente busques a sua luz e vivas na luz. Porque onde há trevas, há morte. Onde há a luz de Cristo, há vida. E que este seja o nosso desejo, a nossa oração neste lugar. Amém?